Pai, nós te louvamos e te exaltamos. Como, Senhor, a estarmos unidos e reunidos de novo em tua casa. A tua palavra nos diz que nós não devemos nos afastar, Senhor, da tua casa, de uns dos outros, pois quando estamos reunidos, ó Deus, encontramos o teu favor, a tua graça, o teu glória preciosa é derramado. Tu, Senhor, tem derramado vida e bênção. Senhor, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda, Senhor, que não haja arrepio, Senhor, ainda que não haja fulgor, Senhor, de glórias, aleluias, nós queremos, ó Deus, que tu se faz presente. E queremos, ó Deus, que tu estás derramando, Senhor, visitando e abençoando cada vida, Pai. E em nome de Jesus, nesse momento que é tão especial, Deus, nas nossas vidas, te pedimos, Senhor, que tu possas continuar cumprindo a tua filha, Senhor, com graça, Senhor, com bênção, Senhor, com expressões, vida no teu coração, Senhor. Ó Deus bendito, que a tua palavra, Senhor, possa ser mais e mais semente às nossas vidas. Tu és aquele que no tempo certo dará fruto. Tu és o tempo certo, Senhor, que faz que haja chuva, Senhor, que possa produzir crescimento. Senhor, o importante, ó Deus, é que seja lançada a semente. E a tua filha nessa noite vai lançar a tua semente, a tua palavra. E nós clamamos pelas nossas vidas, pela tua vida, pela vida dela. Em nome de Jesus, nós já te bendizemos por tudo que tu vais realizar em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vai ser hoje. Antes de eu começar a falar a mensagem de hoje, eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela vida da pastora Márcia, pela confiança, né, em me dar essa oportunidade de compartilhar com os irmãos mais uma vez a palavra de Deus. Mas queria agradecer também, até porque foi passado no vídeo, os irmãos viram, né, como foi um pouquinho, pelo menos vocês terem uma ideia de como foi metido. Lucas, eu acho que é muito alto, se você puder achar um pouco mais alto, pelo menos para mim parece muito alto. Eu queria agradecer a Priscila e a Lívia, que são as líderes da rede de mulheres. Me perdoe se eu esqueci, mas eu tento não esquecer, tá? Quero agradecer ao Lucas Lemos, quero agradecer a Letícia, perfeição de Deus, gente. Muito lindo. Quero agradecer ao irmão Carlos, eu amo o silêncio deles, não sabe quanto que o Senhor fala. Ainda sem ter uma palavra, Deus fala muito através do eu. Quero agradecer ao Kaique. O Kaique é um adolescente, irmãos, que eu mãe sempre no canto aqui, acabado. As pessoas vão ver. É um rapaz que vamos servir. Se chegarem em casa, vocês vão ver o quanto que o Senhor usa a vida dele no serviço. Arrependi de ter passado comigo, Regina. Regina falou, eu falei, vou passar um rio e você trabalhar, porque já sei que vou chorar. Nem comecei a pregar, eu estou chorando. Aí, irmã, se conforta em mim, né? Que também choro, tá vendo? Quero agradecer todo o Vitor, que estava ali conosco ali, auxiliando em várias partes, ela tocando, ela servindo. Pode trazer um lenço, cada hora está deliciosa na vida dele, assim também como a vida do Luiz, que deu ali tudo de si para ajudar a gente ali no louvor. Quero agradecer a Júlia, a Leide, a Camille, a Raquel, a Vitória e a Giovana. Essas jovens, né, a Letícia que eu mencionei, também estavam lá em outros momentos, assim como elas, eu participei, eu acho, de todos os grupos de mulheres que nós fizemos até hoje, nesses 33 anos. E eu participava como adolescente, porque a gente ia para a cozinha, a gente limpava, a gente servia. E elas não tiveram em todos os momentos a oportunidade de receber daquilo que foi falado, daquilo que foi feito. Elas estavam ali integralmente para servir. E são vidas que eu exalto o nome do Senhor por essas vidas, louvo ao Senhor por essas vidas, e quero que, em nome de todas as mulheres, acredito que esse sentimento não seja só meu, mas de todas que estavam lá presentes, amém? Amém. Quero agradecer muito ao Senhor e a vocês, né, por tudo aquilo que vocês fizeram com nós. Lívia, eu esqueci de alguém? Acho que não, eu acho que eu falei todo mundo, né? Vem? Eu já comecei chorando. Antes de começar até depois. Mas vamos lá. Queria pedir que os irmãos atencem suas vidas. No Evangelho de Marcos, capítulo 16.
Depois a Ana chamou quem? Quem a Ana chamou? Vocês vão lembrar? Chamou Maria? Chamou Esther. Chamou Esther. Aí Esther chamou Maria. E toda vez que entrava alguém, o marido fez, nós queríamos estar aqui dentro, tá? Sinalizei. Ele ficava assim: quem é essa? Quem é essa? Putz, quem é? Essa daí é quem? Ele ficava sempre assim, querendo que eu desse a escolha de quem é que estava entrando. E ontem, quando a gente viu elas entrando, a gente também não sabia quem era, né? Eu estava brincando porque quando uma delas ia entrar, a Heloísa passava, aí eu chamava essa amiga, Heloísa. Mas não era Heloísa, era uma dessas personagens bíblicas, né? E quando o personagem que a gente vai falar aqui nessa noite entrou, interessante que eu pensei, quando ela entrou, eu falei: é ela. As características que eu olhei, falei: é ela. Eu identifiquei fácil a Maria Madalena. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos da vida dessa mulher, a Maria Madalena. Uma mulher que renunciou, como foi falado aqui pela nossa irmã Júlia, que representava a Maria Madalena. Ela renunciou para viver uma vida de total entrega ao Senhor. Então o texto está lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, eu estou usando aí a versão internacional. Versículo 11. Marcos 16, 9 diz assim: quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Senhor, nós te bendizemos pela leitura da tua palavra. Apesar de ser apenas um único verso, eu sei que pode falar de uma maneira extraordinária nos nossos corações. Usa a minha vida, a minha externalidade, apesar das minhas limitações, dos meus temores, tu vens, Senhor, usar a tua palavra nessa noite para transformar, Senhor, a nossa maneira de pensar e de viver, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado, Senhor, e que vidas sejam benditas a ti. Muito obrigado por essas vidas que estão aqui, por cada família que representada. Tu venhas falar, Senhor, aos nossos corações, que não seja o som da minha voz, mas que seja a tua voz ouvida nessa noite em nome de Jesus. Amém? Então, o personagem que a gente, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ela entrou aqui hoje, né? E quando eu olhei assim, eu falei: caramba, é ela, é a Maria Madalena. Eu identifiquei isso rápido, pela expressão da Júlia, quando ela dramatizou a humildade ali, e ela tem muito bem esse personagem. E há alguns textos que falam sobre a vida dessa mulher que renunciou ao controle, a transformação que aconteceu na vida dela quando ela entregou a vida dela a Jesus. E esse texto de Marcos 16, nós vamos ter também um outro texto além desse, mas esse texto ele diz algumas coisas muito interessantes. E uma delas, que é mencionada, né, é o fato de Jesus ter expulsado dela demônios. E não foi só um, foram 7 demônios. Né? E todas as vezes que a gente vê na Bíblia alguns números, nem sempre os números querem dizer exatamente aqueles números. Às vezes o 12 não é somente 12, às vezes o 40 não é somente 40, ele quer dizer. E assim como 7 não significa simplesmente 7. Mas toda vez que tiver essa expressão 7, quer dizer plenitude, totalidade. Algo que está ali completo ou total. Então era uma mulher que estava completamente dominada por demônios. Totalmente dominada por demônios. E assim, imaginar alguém totalmente, vivendo uma vida totalmente enganada, totalmente, plenamente, não havia ali momentos, né, o texto fala, eram 7, então era essa ideia de plenitude. Uma vida de sofrimento, uma vida de domínio, uma vida de opressão, uma vida onde o maligno estava de fato fazendo tudo aquilo que ele queria com aquela vida. E essa mulher que vivia nessa situação, ela foi alcançada pelo Salvador, ela foi alcançada por Jesus. E nessa noite, eu até compartilhei isso aqui com a pastora antes de vir, né? Eu penso que o Senhor deseja, não só hoje, mas sempre, salvar. O Senhor deseja restaurar, o Senhor deseja transformar. Mas eu creio que hoje específico, o Senhor deseja salvar
salvar, restaurar e transformar. Olha que chama de presente nessa noite. Aí a pastora, diferente de todas as vezes que eu preguei, muito difícil para mim, irmãos, porque foi uma opressão muito grande. Compartilhei isso com meu esposo também. Uma luta muito grande. E desde a hora que eu acordei, eu percebi, o Senhor me fez entender que eu precisava estar vigilante. Pelo tanto de situações que surgiriam no primeiro dia. E que havia uma questão espiritual ali em volta. Eu falei, pastor, eu sinto isso fisicamente. E eu falei assim, eu penso que isso é uma questão espiritual que você deseja libertar. O Senhor deseja salvar. O Senhor deseja transformar alguém que ainda esteja vivendo uma vida completamente dominada pelo maligno. Ele vai nessa noite transformar a vida. Eu creio nisso. Creio que o Senhor, como fez na vida de Maria Madalena, essa mulher que poucos discípulos mencionam sobre ela na Bíblia, o Senhor deseja fazer hoje nessa noite, quebrando cadeias, quebrando amarras. Ah, mas é uma vida muito destruída, uma vida assim, não importa. O Senhor fez na vida dessa mulher, que é um exemplo de total domínio do pecado e dos demônios. O Senhor vai fazer essa noite, eu creio nisso. Libertando não só aquele que entrou por essas portas, então cria no Senhor, mas também me libertando a vida dos irmãos, como nós vamos ver aqui, que essa libertação não aconteceu somente de uma única vez. E nesse texto que fala da Maria Madalena, no primeiro dia da semana, o Senhor, ela viu, ela esteve lá, no primeiro dia da semana, versículo 9. Quando a gente estudou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente Maria Madalena, que havia expulsado esse sétimo. Quando o Senhor deseja falar sobre isso em relação àquele que entrou por essas portas e ainda não se rendeu, mas também a nós, porque todos nós, como vocês viram aqui, que nesse sentido, algumas coisas já aconteceram, a Bíblia falando que vocês vão ver coisas que aconteceram lá aqui, mudanças, situações diferentes, mas hoje no culto, vocês já puderam ver algumas questões. Vimos lá antes de mim uma operadora. Quem viu? Ou alguém antes de mim viu? Eu vi. Antes de mim eu até pensei. Já começou a me pegar mais. Posso sentar? Quem viu? Quem era? Vimos uma operadora. O Senhor já levantou. Antes de vir, que os irmãos viram, mas quem estava lá viu, eu até já falei isso para ela hoje, de uma maneira sobrenatural, o Senhor usou a vida na época. Temos uma outra pergunta. Antes de estar aqui, eu gostava da Raquel. Eu brinco muito com ela, eu amo demais, gente. Também. Eu amo demais. E eu estava brincando com ela, eu falei assim, Raquel, toda vez que a pastora fala assim, alguém vai fazer uma coisa, eu vou dar sempre teu nome. Eu falo, Raquel, pastora, a gente tudo, chama Raquel, pastora. Eu vou pegar, chama Raquel, pastora. Aí a Raquel falou assim, não, tem que dar oportunidade para essas mulheres que são daí. Sim, mas gente, as figurinhas carimbadas. Então, pastor, na próxima, vai ser aqui com você. Comigo vai ser Raquel. Vai ser, olha, aqui, ó, mais luz aí, ó, que o Senhor tem levantado, o Senhor já tem feito. E a gente tem visto coisas que o Senhor está fazendo. E foi falado já aqui, uma história que a Marina deu aí do nosso irmão, no esboço, é que essa questão do controle, né, que foi falado, a gente, no tema, né, denunciando o controle. E foi o tema do Vestido de Mulheres, denunciar o controle. E vocês já assistiram, em algum momento na vida de vocês, que tudo está fora do controle? De vocês? Alguém? Sou eu? Tudo está fora do controle. Parece que você tenta, mas você não consegue se livrar daquilo. Parece que está tudo fora do controle. Quanto mais tu tenta, parece que mais descontrolado fica, né? E aí, às vezes, a gente tenta consertar, quando na verdade, a gente conversou também isso hoje no grupo pequeno, a gente não tem que consertar, a gente tem que se render, né? E entregar aquela situação que está totalmente caótica nas mãos daquele que pode transformar e mudar, né, todas as coisas. E há situações que são, como foi falado também aqui, como a gente
irmãs, sobre medo, sobre ansiedade, sobre feridas do passado que nos aprisionam. São coisas que a gente precisa se livrar. São coisas que a gente retém, segura e a gente precisa entregar todas essas coisas de fato ao Senhor. Todos nós, de alguma forma, né, já estivemos sob esse controle do pecado, do medo, da culpa ou da tentativa, às vezes, de controlar tudo sozinho, como a gente estava falando disso pela manhã, que naturalmente, na maioria das mulheres, tem essa inclinação. Se deixar, a gente vai dominar. E, na verdade, a gente sabe que nós não somos o cabeça, né? Nós somos auxiliadores, ajudadores. E a gente precisa, o Senhor precisa nos moldar cada dia para que a gente consiga conter isso, colocando isso aos pés da cruz, para que o Senhor, cada um, a gente está falando cada um tem que fazer o seu papel dentro da família ou dentro de qualquer ambiente que a gente esteja trabalhando, seja com chefe, de igreja, enfim. Então, todos nós, quando a gente acaba querendo dominar e ter o controle, e eu falei isso então, de vez que eu preguei, né, que o meu temperamento ele já é muito assim, de eu querer ter o domínio das coisas, eu querer controlar tudo. E o Senhor tem trabalhado isso muito na minha vida, para que eu dependa dele, ao invés de eu querer controlar aquilo que ele vai fazer em mim, né, ou através de mim. Eu preciso cada dia me viver assim como os irmãos também, para que o Senhor tenha o domínio das nossas vidas, né, e não nós tenhamos esse domínio da vida ou das situações. E em todos esses momentos em que a gente luta, né, é uma luta, para mim, às vezes chega a ser uma luta contra essa necessidade de controlar as situações, né? A gente está querendo controlar os planos, as decisões, controlar o nosso domingo. A Bíblia mostra que vários personagens, como a gente viu aqui, eu estava quando fui estudar, né? Vi homens e vi mulheres. Abraão, eles tinham controle da vida dele e ele abriu mão desse controle, as pessoas não mencionaram o esforço dele, e saiu da terra da parentela e obedeceu para a terra do Senhor a vida. Todas essas mulheres que vieram aqui na frente foram mulheres e personagens bíblicos que são exemplos da nossa vida, que abriram mão desse controle, renunciou, para que o Senhor pudesse realmente dominar e fazer o que queria através da vida deles. Então, renunciar a esse controle é algo necessário para que haja uma transformação radical na nossa vida. Se eles tivessem retido, se eles tivessem se mantido, assim como se Maria Madalena tivesse mantido o controle da vida dela, o Senhor não teria transformado e feito tudo isso que nós vamos ver aqui que fez através da vida dela. Era uma vida marcada pelo sofrimento, marcada por esse controle do mal, uma vida totalmente fora de controle, e o Senhor transformou completamente. Eu escrevi aqui uma frase que diz que ela saiu da dor, Maria Madalena, a uma missão, do controle, ela saiu para uma rendição, e da morte, a gente vai ver aqui no texto que a gente vai ler agora, para a vida. Há coisas que tomam o nosso coração e nos impedem de viver livres até nós conhecermos a Jesus. Hoje a gente tem a oportunidade de conhecer Jesus. Quantos conhecem Jesus? Há uma irmã aqui que ela sempre pergunta, foi falar isso lá também: você tem Jesus? E é uma pergunta que a gente precisa fazer: você tem Jesus? Essa pergunta, né, talvez você diga assim: eu tenho Jesus. Jesus tem você? Talvez a gente invertesse, né? E Jesus tem você? Ou você ainda tem a sua vida na sua mão? Sua vida está na mão de Jesus? Ou a sua vida está ainda na sua mão? Nessa noite a gente precisa, como vimos no retiro, renunciar ao controle da nossa vida e colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Nós temos que conhecer Jesus, nós não controlamos nossa vida. A nossa vida é que nos controla, nós somos controlados por Ele. E há na vida de Maria Madalena essa libertação que houve, né? E após esse encontro com Jesus, que Jesus foi lá e expulsou os demônios e curou outras mulheres que estavam, né? Houve uma vida de renúncia, houve uma vida de entrega, houve uma vida de libertação. Jesus transformou completamente a vida da Maria. E ao ser liberta, ela renunciou ao passado, aos medos, para seguir a Jesus de todo o coração.
aquele que não renuncia a tudo como tem, ele não pode ser um discípulo. E ela foi chamada de discípula de Jesus. A Bíblia diz isso. Então, se ela é reconhecida como uma discípula de Jesus, então ela era alguém que ela renunciou a tudo quanto ela tinha para seguir. Assim como eu e você precisamos renunciar a tudo quanto nós temos. E isso às vezes não significa que sejam questões materiais, às vezes são coisas interiores que eu me apego, que eu quero dominar, e eu preciso renunciar a tudo isso para seguir Jesus. Renunciar ao controle da vida não é uma fraqueza. Às vezes a gente pensa que é uma fraqueza, mas não é uma fraqueza. Talvez você esteja até sentado em dúvida. Eu devo renunciar? Eu devo entregar? Eu devo abrir mão da minha vida? Mas aí, se acontecer isso, o que vão pensar? O que vão dizer? E quando voltar para casa? E quando chegar no trabalho? E quando? Não é uma fraqueza você renunciar ao ato de fé. De fato, quando você entrega a sua vida, todas as áreas da sua vida, ao Senhor, não é uma fraqueza que você está demonstrando. Você está demonstrando um ato de fé. É você está dizendo assim: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso deixar na minha vida. Eu sei que contigo eu posso. Contigo eu sou escrava mais do que esse mundo. É com medo, e a gente vai com medo mesmo. É com ansiedade, é com as limitações que nós temos, e a gente coloca todas elas diante do Senhor, para que o Senhor possa usar e fazer a vontade dele prevalecer sobre nós. Então, essa entrega, ela é total. Ela não retoma, a Maria Madalena não retomou, né, o controle da vida dela, mas ela seguiu Jesus por onde Jesus foi. No texto de Lucas, no capítulo 8, versículo 2 e 3, fala que ela era uma das mulheres que sustentava Jesus com os seus bens. Então, ela continuou seguindo. Ela não foi alguém que Jesus teve um encontro, libertou, expulsou os demônios e nunca mais viu. Não. Era alguém que sustentava isso financeiramente, cuidava de Jesus durante o seu ministério. Foram 3 anos de ministério. Ela era uma dessas pessoas que mantinham, né? Porque precisava comer. Porque Jesus disse em forma de Deus, né? Que também comia, também tinha necessidade, precisava de uma roupa. Estava lá. As mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Lucas 8. Eu essa forma de letra eu não consigo tirar agora. Tem que botar na boca. Aí, obrigada. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria chamada Madalena, que havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, a administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres lhe serviam com seus bens. Ali, fundamental, nós vemos que está escrito. Elas serviam ao Senhor financeiramente com aquilo que elas tinham. E além dessa entrega financeira, elas acompanhavam realmente Jesus. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 55 e 56, foi para ele falou, Mateus 27, 55 e 56, fala assim: muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para segui-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, entre essas mulheres que estavam seguindo vendo Jesus, essa situação que eu mencionei agora na Mateus 27, é a crucificação. E é um episódio, se nos for para pensar, os 12 não, os João estavam lá, então os 11. Os 10, Judas tinha se enforcado. Então, os outros 10 correram, irmãos. Ninguém ficou. O texto diz o quê? Ninguém ficou. Mas ela estava ali. Então, na hora da dor, na hora da humilhação, na hora da cruz, na hora da dificuldade, na hora em que estava arriscando a própria vida, o mestre estava ali morrendo, essa mulher estava ali. Ela era uma discípula que seguiu fielmente até o fim, mesmo na hora da cruz. Ela estava ali. Então, a gente vê que é uma mulher que foi liberta de possessões demoníacas, que depois de reconhecer e ver que havia um Salvador, ela entregou a vida dela totalmente. Porque aqui foi falado, né, na hora eu estava presente com a mãe, eu e a Priscila ver o texto, eu não lembro se eu não ouvi, se ela chegou a falar alguma coisa. Mas toda semana os irmãos ouvem alguém falar sobre Jesus, sobre oferta, e às vezes a gente entrega a vida e não entrega a carteira. Se vai tirar a carteira fora da água, né? Não entregou tudo, ficou uma parte fora, ela não. Tudo que ela tinha, a vida
e os bens, tudo de uma maneira total, havia uma entrega ao Senhor. Ela se entregou totalmente para reconhecer, né, que estar diante do Senhor e servi-lo, e amá-lo, e honrá-lo era algo muito mais importante do que aquilo que ela tinha. Então a gente vê que Jesus transformou a vida dessa mulher. A vida dessa mulher de uma pessoa triste, possessa, cativa pelo pecado, em uma serva liberta e totalmente rendida e entregue a Ele e fiel até o fim. Como eu li aqui no texto de Mateus, na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da luta, essa mulher fala. Eu queria ver com os irmãos, eu estou falando aí que são 6 e 7, então agora vou tentar ser bem objetivo, porque eu agora acabei a introdução. Vamos abrir o texto. É difícil, tá? João 20, capítulo 20, versículo 1 e 2. Tentarei, o Senhor vai me ajudar um pouco assim. João 20, versículo 1 e 2. Eu falei para vocês que essa questão era verdade, a gente viu essa mulher que foi liberta. Mas aí a gente pensa assim, Joana, eu já fui liberta. Eu já conheci o Senhor. Eu já entreguei a minha vida completamente. Então, isso aí não se aplica para mim. Estou com Jesus até o fim. Até o sangue, como diz nosso escritor de Deus. Então, eu vou ver mais situações onde eu preciso entregar o controle. Renunciar o controle da minha vida. E a gente vai ver aqui que, mesmo após isso tudo, eu contei a história dela, né, até o momento da crucificação, para a gente poder entender quem era ela. A gente vê que o Senhor continua trabalhando na vida dela e vamos ver que o Senhor também continua trabalhando na nossa. Texto de João 20, versículo 1 e 2 diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estava ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outros discípulos saíram e foram para o sepulcro. Eu vou lendo para os irmãos, e eu já expliquei isso aqui outras vezes em que eu preguei. A minha mente é muito imaginativa, então eu estou imaginando mesmo. Chegou lá, de madrugada, bem cedo, tudo escuro. E detalhe, que a gente não tem moto, a situação estava crítica, porque era uma situação de risco. Pessoas já haviam sido mortas por causa da fé. Então eu saí de madrugada. E irmão, acho que eu usar de boa, não sai porque meio escuro, sai no escuro. Alguém compartilhou hoje, alguma das irmãs não lembro se você, que tem medo de sair na noite, ela saiu de madrugada bem cedo, ainda escuro, chegou lá no sepulcro. Em outros textos, quando a gente vai vendo os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, fala que havia algumas preocupações, antes de chegar lá, como que a gente vai fazer para tirar a pedra? Ela já tinha preparado lá uns especialistas para poder preparar o corpo. Havia várias questões na mente dela. Mas eu peguei esse texto de escolher o Evangelho de João, porque faz um comparativo não só dela, com os outros discípulos também. Aí ela vai, vê que entrou lá, viu que o corpo tinha sido removida, então ela corre e vai encontrar Simão Pedro e do outro discípulo. Ele aqui não disse o nome, porque vocês vão ver que ele correu até Pedro, comentou, eu vi depois, então ele deixou o nome dele, mas a gente sabe que o outro discípulo era João. Então correu ao encontro de Simão Pedro, do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas ali, de linho ali, mas não tudo. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estiveram sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das caixas de linho. Tudo quer dizer, tudo tem um significado, porque quando se dobrava, queria dizer, vou voltar. Então a gente sabe que estava tudo dobrado os tecidos de linho, que era uma mensagem que Jesus estava dizendo, voltarei. Então ele continua falando aqui, bem
ele estava dobrado a participar das festas de milho. Depois, o outro discípulo, Carlos João, né, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, porque teve coragem, né? Tem gente que queria, vai no cemitério, não vai isso, não vai ver sepultar de ninguém, não vai embora. Aí o cara chegou primeiro, mas não entrou. Esperei ele não chegar junto comigo. Foi lá, ele foi lá, entrou e viu, não tem realmente nada, vou entrar também. E aí ele vai, entra, viu e creu. Realmente estava vazio. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, é necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Apesar de chegar e ver que estava vazio, ninguém vai entender nada. Tudo que eles conseguiam entender é que estava vazio. O corpo não estava mais lá. Foi tudo que eles conseguiram entender. Não tinham parado para pensar que Jesus não veio ressuscitado. Não parou para pensar nisso. E Maria, Madalena, ela chega, né, a esse túmulo. Como eu falei, outros evangelhos falam que ela preparou um especialista para perfumar. E é difícil, no terceiro dia, ainda está fedendo, se fosse um corpo normal. Mesmo assim, ela acaba indo ali. E eu fiquei pensando nisso, né? Ela foi esperando o quê? Encontrar o quê? Um corpo. Você não vai pensar que ela foi esperando encontrar um corpo em decomposição? Ela não esperava encontrar Jesus ressuscitado, não. Ela levou esse especialista para perfumar um corpo que estava em decomposição há 3 dias na mente dela. E eu fiquei pensando assim, por que ela teve vontade de fazer isso? Querer embalsamar. E eu fiquei pensando que poderia ser um jeito, né, dela tentar dar um sentido daquela perda. Alguém que libertou, alguém que salvou, alguém que transformou a minha vida, morreu. E ela não conseguiu nem a noite toda, não conseguiu nem esperar amanhecer para fazer isso. A angústia, a dor daquela situação, o mestre morreu, fez com que eu acordasse de madrugada, preparasse tudo e fosse até lá. Ela foi com um plano de embalsamar um corpo. Tudo na mente dela estava organizado e planejado. Olha o controle das coisas. Estava tentando controlar a sua dor. E ela tinha essas expectativas de chegar ali e embalsamar o corpo, sim. As coisas não estavam como ela esperava. Ela chegou lá e encontrou a pior hipótese. O que ela pensou? Subir no corpo. Foi a primeira coisa que ela pensou, levar ela para o corpo de Jesus. Quando queremos controlar, nós tomamos conclusões precipitadas. Ela pensou que o corpo havia sido mudado de lugar. Quando você pensa controlar a sua vida, não separa a área que você quer controlar. Ainda, que hoje a gente tem visto tudo aquilo que foi feito aqui. Nós estamos falando para renunciar o controle da nossa vida. Quando nós queremos controlar, nós vamos concluir coisas de forma precipitada. Seja sobre o que Deus vai fazer, seja sobre pessoas, nós concluímos de maneira precipitada porque queremos ter o controle de tudo. E não tem como controlar. Ela tentou aqui controlar a dor, né? E tentar controlar a dor, né? Sem Deus, né? Vai gerar mais sofrimento. E ela foi ali para embalsamar o corpo de quem ela amava, de quem tinha edificado, de quem ela tinha gratidão. E ninguém até então, até esse momento, estava entendendo nada. Ninguém estava consciente do que realmente havia acontecido. Versículo 11 diz assim, o 10, o 10. Os discípulos, eles voltaram para casa. E Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntavam, os anjos, mulher, o que você está chorando? Leva-me embora, meu Senhor. Gente, o dia que eu vi essa expressão aqui, de uma criança, que foi a Lara, de lembrar que ela foi chorar. Os irmãos estavam aqui no dia que a Lara fez isso. E eu me recordo, né, você chegar e pensar que o corpo, que seja somente o corpo de alguém que você amava muito. A Lara chorava aqui e ela fazia um choro de dor. Que assim, parecia que era toda Maria. E eu chorei ali sentada vendo, né?
a dramatização daquela peça. E essa mulher fala isso, a Mariana fala: levar embora meu Senhor, respondeu. E eu não sei onde puseram. O desespero dela ficaria subir com o corpo que eu vim aqui embalsamar. Era a única coisa que eu podia me apegar. Era isso. As expectativas dela ainda estavam nisso. Encontrar alguma coisa para se apegar em meio àquela toda perda do Messias, do Mestre que ela proclamava. Jesus, aqui nesse texto, eu parei no 13, né? Fala assim, no 14. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. A Mariana já deu um spoiler, né? Que eu falei, brincadeira. Uma pregadora antes da pregadora, dá isso. Ela falou que ser o controle seria espiritual, né? O controle ali de achar todo o cenário que ela queria fazer. Caramba, ela olhou, viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Viu, mas não viu. Não conseguiu identificar que a fisionomia de Jesus após a ressurreição não era a mesma fisionomia de antes da crucificação. Então a fisionomia dele, o corpo glorificado, era outra. E ela não reconheceu. Ela viu e não reconheceu. E ela fala assim, vocês vão ver que a questão do controle, né? E aqui ela estava tentando controlar as emoções, ela estava chorando ali presa a essa emoção do luto, ela estava ali, ainda que vendo os anjos, vendo o próprio Jesus, ela não estava reconhecendo, porque as emoções, elas cegam a fé, e muitas vezes a gente fica assim, as nossas emoções, e a gente tem que entregar o controle das nossas emoções ao Senhor, renunciar o controle das emoções, uma das coisas das quais a gente precisa renunciar, o controle das nossas emoções. E aí no 14 de Deolívia, que ela se voltou para Jesus ali em pé, mas não reconheceu, e disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Diz engraçado, ele sabia, mas mesmo assim ele pergunta. Mesmo ele sabendo das respostas, ele pergunta. E aqui nessa noite, né, o Senhor já fez ao meu coração, que ele no coração de vocês, tantas perguntas das quais você também tem resposta. E a gente precisa se posicionar para responder aquilo que é o que o Senhor nos deseja ouvir. E ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou ele embora, diga onde colocou e eu o levarei. Ela não estava naquela mentalidade do corpo em decomposição. A mente dela estava presa nisso, então é a dor, né, do luto que ela estava vivendo. E ela estava pensando, viu? Jesus falou com Jesus, mas não o identificou. E eu fico pensando nisso, né? Tantas vezes o Senhor está ali do nosso lado, diante de nós. E essa questão da gente ter o controle de tudo, a gente não enxerga ele falando com a gente diante daquela situação. Porque a gente quer controlar. Porque ela está com a mente ainda embalsamar o corpo. Esquece isso aqui, como mudou. Ela não tinha pensado que pessoas tinham coisas mais elevadas, que era a ressurreição. Ela não tinha chegado lá. E quantas vezes eu me comporto assim, né? Ou vocês se comportam assim, ainda presos a questões que o Senhor já deseja transformar, e a gente está ali para segurar, para aprender. E aí no versículo 16, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse, eu vou ficar só até aí. Jesus lhe disse: Maria. E ela: Rabone. Surpresa. Irmãos, eu fiquei imaginando aquela cena. Como eu falei para vocês, né, a minha mente ela se transporta para aquele lugar. E eu fiquei ali pensando naquela cena, vendo ela com ele, vendo ela se voltando, e eu fiquei imaginando como ela se sentia. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Eu já tive algumas vezes a graça consuelo de sonhar com alguém que eu amava e perdi. Né? E é uma surpresa, né? É uma surpresa. E é tanta alegria que traz ao coração, é um sonho, é coisa do nosso consciente. Não é nada mais disso. A nossa mente pensou e quando a gente processou o nosso sofrimento. Isso mesmo, é somente um sonho. E enquanto de alegria, ela achava que estava morto, ela achava que estava já fedendo. E eu
E Ele sabe cada um dos nossos nomes, e Ele nessa noite nos chama. Ele nos chama para esse posicionamento, de nos voltarmos, diz aqui o texto. Interessante que parecia que eles estavam falando de frente, né? Mas eu acho que por algum momento ela se virou, porque diz que voltando-se para Ele. Eu virei de novo para Ele. Né? Eu estava falando, você não colocou, isso aí. Me dá, se você me disser, eu vou lá buscar. E se virou. Maria, voltando-se para Ele. E o Senhor deseja que quando a gente ouça o nome, e a palavra de Deus diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor, amém? Maria, volte-se. Qual que é o texto? Volte-se para Ele. Voltando-se para Ele. Não é para a gente ficar permanecendo como em Meribá, como o texto mesmo diz, resistindo. É para a gente ouvir o nome, voltar para Ele, para aquele que nos criou, para aquele que nos salvou, para aquele que libertou, para aquele que transformou, para aquele que ela se rendeu, para quem ela reconheceu que não havia vida diante de outro pé, de outros pés, era vida diante do Senhor para deveria se render. Então, ali que o Senhor fala o meu nome, fala o teu nome, a postura que ela teve, por isso que essa mulher, o personagem principal que a gente queria trabalhar, de alguém que renunciou o controle, ela se voltou para Ele e exclamou em hebraico. Aí tem hebraico, tem traduções que estão dizendo que é aramaico, porque o hebraico, apesar de estar escrito ali, já não era comumente usado, mas tanto em hebraico, quanto em grego, quanto em aramaico, é a mesma palavra, só escrita que muda, Rabone. Então não há nenhuma diferença não, tá, irmãos? Aqui nessa nova versão internacional que eu estou usando tá aramaico, mas é no escrito hebraico, mas é Rabone. Em todas essas línguas, em grego, em hebraico e em aramaico, é Rabone. Então, independente da tradução da tua Bíblia, como está escrito, Rabone significa mestre, ou meu mestre. Meu mestre. Aquele que me ensina, aquele que me orienta. Meu mestre. Ela sabia que o Senhor era o mestre. Ela sabia que o Senhor era aquele que conduzia e direcionava a sua vida. E um chamar de nome, Maria, ela pode se voltar para o Senhor e reconhecer: Senhor, Tu és o meu mestre. Ainda tem fisionomias diversas diferentes. A intimidade e a aramaico, que era a língua popular da época, que eles usavam mais, Rabone é uma maneira íntima. Algumas traduções, não nesse texto específico, mas fala Rabi é mestre também, mas não falando mais formal. Rabone é de uma maneira mais carinhosa, mais íntima. Rabone, meu mestre. E essa intimidade, né, que o relacionamento dos discípulos de Jesus, que ela estava com ele ali, caminhando sempre. Em vários textos, os irmãos podem ver depois em casa, mencionam sobre isso, que ele não está na Galileia, essas mulheres estavam acompanhando. Em várias situações, elas estavam acompanhando. E aí, ele diz no versículo 17, Jesus disse: não se preocupem, pois ainda não voltei para o meu Pai. E quando eu falei do sonho, né? Geralmente quando a gente sonha, não sei vocês, mas tem um sonho que a gente ama aquela pessoa, que já foi promovido para a glória, né? Todos os meus sonhos são abraços, mas todos eles eu abraço a pessoa. Eu vejo assim, abraço. Sempre, eu quero segurar no meu sonho. Estou compartilhando com os irmãos, uma situação e pessoal, eu quero segurar aquela pessoa que eu estou vendo. E ela fez a mesma coisa. Ela estava ali, já não era um sonho, era algo real. Já não era uma dor do luto, era a esperança. Já não era mais morte, era a vida ali, diante dela. E ela queria segurar. E ela queria segurar o Senhor e ele falou assim: não me segura. Pois ainda não voltei para meu Pai. Uma das coisas que a gente precisa renunciar ao controle, a pregadora de hoje também mencionou isso. É a questão de reter, né? Ela falou isso aqui, sobre reter. A gente quer reter, a gente quer segurar. Mas o Senhor deu a ela uma unção. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou os discípulos: eu vi o Senhor. E contou o
favor, a gente precisa compartilhar. Da mesma maneira como ela foi comissionada, e esse abrir mão do controle do que o Senhor mandou, né, ela soltar, ela obedeceu, teve essa fé e obediência, soltou o Senhor, e o Senhor a enviou, a comissionou, como ele envia e comissiona a mim assim. Renunciar esse controle da nossa vida, né, significa que eu entendo que existe um caminho de Deus ainda muito melhor para a minha vida. E é um caminho do Senhor, liberta do pecado, da opressão maligna, do poder demoníaco que havia. Ainda que a tua vida esteja, você não faz minha vida, realmente não faz sua vida. Sei que tu já fez, tu já contou, deixa eu contar, mas o Senhor liberta verdadeiramente de tudo isso. Como libertou Maria Madalena, Ele deseja libertar a mim e a você. E ainda que você já tenha sido alcançado, ainda que você tenha vivido uma vida errante, uma vida de donação ao pecado, você se reconciliou com o Senhor, você entregou sua vida a Ele, você naquele primeiro momento ali, você renunciou ao controle e entregou sua vida para Jesus. Mas aí você criou expectativas, você criou, e é uma falsa ilusão você achar que você tem controle da sua vida, que você não tem controle de nada. Tinha um meme que falava, né, sobre o cabelo, eu não consigo me controlar. Está aí para provar que eu não tenho controle de nada. Nada. A gente não consegue controlar nada. No nosso tempo a gente consegue muitas vezes controlar. Não temos controle de nada. E o Senhor, Ele foi lá, a gente pegou nossa vida, temos expectativas, aquelas expectativas às vezes que a gente cria, a gente quer que Deus fique daquele jeito, tudo certo, tudo do jeitinho que eu desenhei. O Senhor tem coisas muito melhores. Eu pensei em embalsamar, mas na verdade eu vi. Ela terminou falando isso. Eu vi o Senhor. Talvez eu tinha pensado que ainda era o melhor que você poderia fazer. O Senhor deseja fazer ainda coisas muito mais extraordinárias. Ela pensou que ele não podia uma posição, e ela viu o próprio Deus. Ela viu o Senhor pelo superior. E o texto que eu li primeiro, ele diz ainda que o primeiro dia da semana foi Marcos, capítulo 16, versículo 9. Coloca para mim de novo, por favor. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente. Ele poderia ter aparecido para Pedro. Não poderia, irmãos. Ele poderia ter naquele momento já aparecido para o apóstolo Paulo, que é quem a gente tem como maior referência. Eu vou aparecer logo para Paulo para ele pensar aqui. Ele não tem que ficar aparecendo mais ninguém, tem que matar mais ninguém, entrar na casa de ninguém, pegar criança, os judeus certos. Vou aparecer logo para ele primeiro, para ver que a morte não conseguiu me deter. Não. Eu vou aparecer para João, porque João é o que eu mais amava. João era o discípulo do meu coração. Eu vou aparecer para ele. Para a mãe, vem a minha mãe. Jesus passou a minha mãe. A mãe estava lá sofrendo, chorando. Vou aparecer para minha mãe. O coração da mãe é despedaçado de ter visto ali o filho ser moído. Vou aparecer para minha mãe. Não. Irmãos, ele apareceu para Maria Madalena. E o texto diz: aquela de quem tinha uma vida completamente dominada por hostes espirituais do mal. Para essa, estava ali um exemplo assim de perdida, mas foi restaurada. Para essa, estava ali vivendo talvez o maior exemplo de quem estava no pecado. O Senhor reconciliou, o Senhor restaurou, o Senhor transformou. E antes de todo mundo, ela foi a primeira a ser enviada, a primeira que viu, a primeira que pôde tocar ali. Apesar dele falar, né? Mulher, me solta, ainda não chegou a hora de eu ficar com vocês, né? Para sempre. Eu ainda vou voltar para o meu pai. Aquela mulher que antes estava chorando, confusa, desolada, agora ela se torna a primeira testemunha da ressurreição. De desesperada a enviada. De presa ao passado a uma porta para o futuro. Ela estava presa ainda. Mas foi a primeira que pôde ver e pôde testemunhar que o Senhor vive. As transformações que ela experimentou. Antes ela era uma dor descontrolada, agora ela tinha o quê? Uma alegria restaurada. Bom. Meu Jesus disse. Ela tinha um controle emocional, porque ela tinha preparado tudo ali para poder ver se amenizava aquela dor. E agora ela tinha rendição à voz de Jesus. Ela era vítima de uma perda, talvez você também tenha sido vítima de uma perda, mas agora ela foi testemunha da vida. Ela tinha expectativas humanas, foi embalsamada. E agora ela tem uma missão divina: proclamar o nome do Senhor.
reposiciona para propósitos maiores. Mas para que esses propósitos maiores cheguem, a transformação ela não acontece antes da remissão. Eu preciso me render. Eu preciso primeiro me render. Para que essa transformação, esses propósitos maiores possam acontecer na minha vida. Uma mulher que foi ali, com pensamentos, com expectativas completamente humanas, ela não imaginava que ela seria a primeira testemunha de algo que transformou a sua vida dela, mas a minha e a sua, e deseja transformação neste dia. E eu queria contar aos irmãos, a se colocar de pé. Eu passei pouco ali no horário. E ela não tentar controlar, não tentar controlar a dor, não tentar controlar as situações, não tentar controlar suas expectativas, não tentar controlar o medo do futuro, sua ansiedade, não tentar controlar nada. Mas a gente viu lá, que a pastora colocou uma palavra, que era um descontrole. Agora é o momento de você ter esse descontrole, não ter o controle, mas colocar toda a sua vida e todas as áreas da sua vida nas mãos do Senhor, porque é aquele que transforma. Como eu mencionei, a dor em alegria, ele transforma o controle em remissão, ele transforma a morte em vida, ele transforma uma vítima em uma testemunha, ele transforma a minha vida e a sua também. Nós precisamos nos render diante do Senhor a cada dia. Seja naquele momento que entregamos a vida do Senhor, seja quando temos expectativas humanas, não crie expectativas humanas e sonhos que o Senhor tem reservado para você. Coloca de fato todo o controle nas mãos dele. O Senhor sabe fazer muito melhor que nós. Quem diria? Entre um corpo e outra posição, ela pode dizer: ele vive para sempre. Eu tinha passado o hino, mas eu não dei o hino, porque estou descontrolada. Vamos cantar um universo história. Para sempre ele vive. Amém? Para sempre. Eu não posso ter, se o Senhor muda o hino, eu não posso dizer, não vou cantar o que eu quero cantar. Eu queria cantar um, mas aí a gente direciona para o outro e a gente curvando o seu humano. Então, para sempre ele é exaltado, para sempre ele vive. O Senhor deseja que você se renda em obediência a ele. Glória de fato pela sua vida, eu espero, Senhor.
cidades. Vera, Lúcia. Mas o Senhor chama Vera, o Senhor chama Lúcia. O Senhor chama Clerival, o Senhor chama Cristal. Vamos difíceis, não importa. O Senhor chama meu nome, o Senhor chama meu nome. Eu preciso entender, porque Ele é aquele que vive. O convite não vai dar para sempre, irmãos. O convite não estará para sempre. Hoje nós temos a oportunidade de fazer como ela. Volte-se, Ramon, meu Cristo. Hoje você tem a oportunidade de mais uma vez dizer: Senhor, é aquele que te guia, é aquele que te guia, é aquele que conduz a tua vida. Volte-se para o Senhor mais uma vez. Ramon, tu és o meu Cristo. Eu queria convidar os irmãos que mais uma vez desejam se colocar diante do Senhor, se voltar para o Senhor, com esse desejo assim como o marido dela, voltou-se para o Senhor em intimidade, em amor. Meu mestre, meu amado mestre, agora eu estou aqui diante de ti, em gratidão. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, não estou à frente de um pedido de uma irmã, mas estou à frente, Senhor, de um Deus que chama.
chamas não só para que estejamos, Senhor, num lugar diferenciado, mas nos chama, Senhor, para um serviço, para uma proclamação, assim como Maria Madalena. A história dela foi mudada, o curso da história dela foi mudado, o ritmo de vida dela foi mudado, de outras tantas pessoas, mas com um propósito. Agora elas passaram a ser anunciadores, proclamadores, aqueles que dizem sempre: o meu mestre, ele veio, ele ressuscitou e ele vai voltar. Ele vai voltar para mim, mas vai voltar para você também. E que você creia. Ele vai voltar para mim, mas vai voltar para aqueles outros que ainda não creram. Mas nós vamos orar e clamar para que eles creiam. Senhor, e nós oramos por cada um nessa noite, Pai. Que tu possas prevalecer sobre as fraquezas, sobre as dificuldades, Senhor, sobre os medos. Senhor, que tu possas prevalecer, Senhor, e que a tua glória seja manifesta, que a tua vontade seja notada, que todos possam ver, Senhor, a diferença na vida, Senhor. Maria Madalena foi transformada, Senhor. Nós precisamos viver um viver transformado, Pai. Por isso, Deus, fala aos corações, muda, Senhor, o impulso, seja no trabalho, seja na família, seja na vida, Senhor, profissional, seja na saúde, seja na vida relacional, Senhor, em qualquer área, Pai. Nós pedimos, Senhor, glorifica o teu nome, manifesta o teu poder e graça. Nós pedimos por cada um que está no banco, aqueles que não vieram, mas que tu possas falar a cada coração. Senhor, que tu possas falar aos nossos irmãos que estão na academia. Ó, Senhor, nós te louvamos. Aviva, Senhor, a nossa vida, aviva a tua igreja, para esse tempo, Senhor, para esse tempo, ó Deus. Aviva, Senhor, não para chegarmos aqui domingo após domingo, mas aviva, Senhor, para sermos anunciadores de vida. Senhor, não permita que haja vergonha, que haja medo de dizer: eu sou um servo do Senhor, eu sou cristão, eu vivo para o meu Rei Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, tira os tampões dos nossos ouvidos, não permita, Senhor, que façamos planos sem que tu nos estejas nele, Senhor. Glorifica o teu nome, Pai, que tu possas marcar cada vida, Senhor, e aquilo que é planejado, que não é a tua vontade, seja desfeito, seja anulado, seja quebrado, mas que a tua vontade prevaleça, Senhor, que o teu nome seja engrandecido. Por isso, Senhor, nós nos rendemos a ti, louvando por aquilo que tu vais fazer, porque tu fazes além do que nós pedimos. Em nome de Jesus, a igreja que ama e aguarda a vida do Senhor, diga amém. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Irmãos, só para poder eu completar aqui, irmãozinho, lá no trabalho da pastoração, como você já começou aqui esses dias, eu sempre tenho a oportunidade de evangelizar. E eu sempre faço apelo, sempre. Eu sempre pergunto se alguém quer entregar a vida a Jesus. Sempre. Nessa noite também eu queria perguntar se alguém que deseja se colocar como Maria Madalena, mas talvez ficou constrangido, porque tem muitos olhos. Pode procurar a pastoração no final, nós estaremos orando pelo Senhor. Amém.